Semana passada, nós acompanhamos a viralização de um vídeo em que uma pessoa, dentro de um ambiente religioso, dizia: parem de falar de pretos e pretas, parem de falar de gays, nós não queremos isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, esses são dois dos temas sobre os quais o Brasil muito precisa falar nesse momento. Sobretudo, falar para as novas gerações. Falar sobre temas como esse com as nossas crianças. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Sim, nós precisamos conversar sobre racismo. E que bom que no Brasil recente o termo racismo estrutural tem sido tão debatido pela sociedade. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lhe lembrar da sua inscrição aqui no canal, que você curta e compartilhe se esse conteúdo for relevante para você e lembre de acionar o sininho. Assim, você será avisado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui. Ao longo da história, talvez a maneira mais fácil de não tratar temas que são duros e caros à vida social seja não falar deles. Aquele episódio da pessoa dentro de uma igreja que fez esse pedido e que viralizou dialoga muito com esse comportamento. Eu sou mãe de Maria Vitória. Ela tem 4 anos e é uma criança negra. E eu fico muito feliz que hoje a gente possa tratar de racismo, tratar de diversidade desde a primeira infância com as crianças. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre como crianças brancas podem e devem se apropriar de conteúdos que muitas vezes nós somos levados a pensar que são temas que só devem ser tratados por pais e mães negros e negras ou por crianças negras. Mas não, precisa ser tratado por todo mundo. Porque se a gente reconhece que o racismo no Brasil é uma questão estrutural, a gente só vai conseguir mudar isso se a gente conversar com quem vai formar as próximas gerações da sociedade brasileira. Portanto, num ambiente como esse, em que a gente vê o tema do racismo estrutural ser tratado em veículos de comunicação, no âmbito das famílias, e que precisa, inclusive, ser levado às escolas, não há nada mais importante do que a gente conversar sobre esse tema partindo de uma premissa básica, aquela ideia de que nós somos todos iguais. Ok, você vai dizer que basta dizer ao seu filho ou filha que nós somos todos iguais. E eu vou lhe dizer que não, essa não é a abordagem mais adequada. O correto mesmo é a gente dizer às nossas crianças, sejam elas brancas, negras, indígenas, que a diferença existe, que as pessoas elas são diferentes. Afinal, nós estamos falando de composição corporal, de raça. E é importantíssimo que a criança, desde a primeira infância, ela entre em contato com essa informação que nos parece fundamental. A minha filha negra não é igual à sua filha branca. Elas são diferentes. Porém, os direitos delas precisam ser iguais. Esse é um exercício educativo que deve começar no ambiente familiar. E esse é talvez o primeiro passo para que a gente possa produzir mudanças pontuais, muitas vezes lentas, mas significativas na sociedade que a gente quer produzir. Posso falar de outros procedimentos. O primeiro, eduque pelo exemplo. Se eu me relaciono com pessoas diferentes, se eu estimulo a diversidade desde sempre, eu estou educando essa criança para um comportamento diferenciado ou para ela. Eu estou educando pelo exemplo e estimulando uma maneira com que ela normalize a diversidade. Uma outra maneira da gente começar esse movimento ainda na primeira infância é diversificando os brinquedos. É comum a gente achar que a boneca negra que a gente vê na loja é para crianças negras, mas essa não é uma regra que deva ser seguida. Se a gente quer produzir o diálogo, o relacionamento, o ideal é que eu possa dar um bebê negro, uma boneca negra,
para uma criança branca, para que a criança perceba que é extremamente natural cuidar de uma boneca negra ou cuidar de uma boneca branca. Isso sem contar que é possível também que os meninos, ainda na primeira infância, entendam que essa separação sexista dos brinquedos em nada contribui para uma ideia de uma sociedade com mais equidade de gênero. Uma outra maneira da gente simplificar esse debate e aproximar as crianças dele é pesquisar livros e filmes e outros conteúdos culturais que trabalhem a diversidade, que tenham personagens que não sejam aqueles padronizados de sempre, que consiga inserir uma outra visão do indígena, uma outra visão das populações negras e da relação que essa diversidade precisa ter. E é importantíssimo que a gente tenha a escola como aliada desse processo, que a gente acompanhe os processos curriculares, os conteúdos que estão sendo tratados, e se a gente perceber que há algo que não estimule a diversidade, a gente vai conversar com a professora, com a coordenadora, com a diretora da escola, para que a gente tenha esses conteúdos diversificados. Agora, uma questão extremamente importante. Muitas vezes eu ouço: quando eu devo falar sobre racismo para o meu filho? Olha só, com essas práticas anteriores que eu falei aqui, é uma maneira de já começar a falar sobre essa diversidade, a já começar a falar sobre essa questão de que as pessoas não são iguais. Mas o racismo, se ele é estrutural, ele não precisa ser um tabu. É claro que isso não precisa ser uma imposição. Eu tenho que falar de militância. Não. Mas é importante, por exemplo, no caso da minha experiência pessoal, desde sempre, Maria Vitória, hoje com 4 anos, ela sempre se entendeu como negra. Eu sempre disse a ela: as pessoas são diferentes, filha, e você é uma menina negra linda, cheia de energia e que vai poder ser o que quiser quando você crescer. Eu estou falando da minha experiência pessoal, mas é importantíssimo que a gente entenda que esse estímulo faz toda a diferença. Eu, por exemplo, cresci me afastando da identidade negra e achando muito mais interessante me enxergar como morena, já que na minha certidão de nascimento estava lá que eu era uma pessoa parda. Isso foi uma maneira que eu encontrei de fugir da minha identidade. E ainda bem que hoje isso é diferente e que a gente consegue, com muito esforço, com muita insistência, trazer esse tema para o cotidiano e para as relações que a gente empreende com outras pessoas, seja ela de que raça for. Hoje, é muito fácil da gente consumir informação sobre essa maneira de tratar temas que são mais difíceis com as crianças desde a primeira infância, de empoderá-las, de dar a elas condições para que elas percebam que estão no mundo com pessoas diferentes, mas que todos têm direitos, que todos merecem respeito na sociedade e que a gente só vai ter uma sociedade melhor se a gente tratar com os nossos pequenos e pequenas sobre esses temas. Esse é um dos temas e abordagens que eu trato tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Inclusive, tem uma postagem do Insta que eu vou deixar aqui o link para quem quiser ver algumas das práticas que são importantes na forma como a criança branca pode encarar essa diversidade e ajudar o combate ao racismo. Eu fico por aqui. Até o próximo E aí?